Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o programa TV com Debate ao vivo. Hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro de 2015. O ano praticamente já terminou. Nós hoje vamos conversar a respeito de vários assuntos de interesse da nossa comunidade. Primeiro a gente vai começar a falar a respeito de São Vicente. São Vicente que vive uma turbulência, uma crise das maiores da história do município. E hoje a gente ficou surpreso, de um certo modo, vamos dizer por quê, durante o programa. Hoje ficou-se sabendo que o prefeito Billy, Luiz Cláudio Billy de São Vicente, pode sofrer um processo de impeachment. Foi protocolado o pedido e a gente hoje, com os nossos convidados que estão aqui, que eu vou apresentar neste momento, vamos discutir esse assunto e vamos falar também sobre a violência, sobre a insegurança na nossa região. Para isso eu recebo hoje com muito prazer o advogado Aldo Santos Pinto. Muito boa noite, Aldo. Boa noite, Guto. Obrigado pelo convite, que eu agradeço de verdade. É muito gratificante receber um convite de estar aqui atendendo a TV Com, o seu programa, que tem uma audiência excelente. Fiquei feliz também em saber que eu estaria aqui dividindo o espaço, dando a minha humilde contribuição com o showman em termos de inteligência, comentarista, empresário, que é o João Vilela, que aliás... comentarista de cadeira cativa, né? Sim, Papai Noel, antes de passar pelos shoppings da região, me disseram que passou pelas lojas. Vamos falar sobre João isso também. Vilela. E agradeço também a atenção de você que está aí em casa nos assistindo. João Vilela, boa noite. É uma honra, Guto, ouvir essas palavras do Dr. Aldo, que eu sei da capacidade e da inteligência dele. Obrigado a você, por todos. Dr. Aldo, por essas palavras, me deixa mais vermelho que minha blusa. Já estou ficando vermelho com essa questão. Bom, vocês acham que chegou tarde o impeachment do prefeito Billy? Ano que vem tem eleição? Vocês acham que ele tem alguma chance de se reeleger? E pelas entrevistas que a gente acompanhou ao longo do dia, o prefeito ainda continua falando da herança maldita que recebeu da administração passada. Vocês acham que ainda há espaço para se falar dos problemas da administração passada? Já não tem aí uma responsabilidade por parte dessa atual administração? Por favor, bom, João, depois... Eu vejo de uma forma. Primeiro, o problema da administração passada. O Billy não é um inexperiente chegando lá. Ele depende da política já há muitas décadas. Foi vereador várias vezes, foi secretário várias vezes. Então não pode se falar que ele não sabia de nada. De forma alguma. Ele estava lá no governo sempre. Ele depende. Aliás, é o grande problema que eu vejo hoje, que a gente já falou várias vezes sobre isso, são aquelas pessoas que são políticos profissionais. Depois vem com essa ladainha, falar, eu não sabia que estava tão grave a situação. E é interessante, ninguém acha que está tão grave, todo mundo acha que está tão grave a situação hoje, mas tem 10 candidatos a prefeito de São Vicente. 10 candidatos? 10 candidatos, além dos tradicionais já. Mais 10? São 10 total, mas meu Deus, são os tradicionais. Isso que a coisa está ruim, né? Pois é, então você fala, poxa, mas será que ninguém sabe o que acontece? Hoje em dia, com a questão da transparência, você sabe quanto é a dívida da prefeitura. Ainda mais um vereador que trabalha com isso. Então, o Billy não pode, de forma alguma, falar, eu não sabia que era tão grave. Primeira coisa. Segundo, são 3 anos já no governo, né? E a gente sabe que São Vicente passa por situações difíceis há muitos governos, não foi agora realmente. Mas tem alguns detalhes interessantes. Bom, não está sendo pago o salário. É o primeiro ponto que eu vejo de uma forma extremamente delicada, quando um administrador, seja ele de uma empresa privada, seja de uma empresa pública, se ele tem que escolher entre pagamentos, ele vai procurar não pagar uma série de coisas. Ele tem que escolher, olha, eu pago fornecedor, ou eu pago isso, ou eu pago aquilo, mas eu pago salários. Ou seja, dos privada, servidores e dos... Se numa empresa privada, a primeira coisa que você corta é o salário, você vai ter um problema muito sério. Dificilmente você vai sair do buraco. Dificilmente. Isso é uma regra básica de empresa particular. Na empresa pública também vejo da mesma forma, porque são as pessoas que estão colaborando com você. Você pode fazer uma série de economias? Pode e deve. Né? A questão é que você tem que economizar em uma série de coisas. Cargos comissionados, é uma forma dele poder fazer dessa forma com certa tranquilidade. Não precisa de tantos cargos comissionados.
Certas obras, o pessoal tem mandado muito diário oficial de São Vicente e analisando alguns pagamentos de obras em valores altíssimos. Muito alto, inclusive, aluguéis de máquina de terraplanagem, máquinas, sem ter sido feito o trabalho. Então também é outra questão, foram gastos agora, há bem pouco tempo, 4 milhões de reais nisso. Outra questão que surgiu, que me passaram há bem pouco tempo, é a compra de livros de robótica. 8 milhões de reais em livros de robótica. Poxa, peraí, que robótica, que livro, onde é essa escola de robótica em São Vicente tão bacana para gastar 8 milhões de reais? Tem professor de robótica em São Vicente? Tem curso de robótica em São Vicente? E outra, a educação de São Vicente não precisa de investimento na base, tá tudo bem, e aí você investe no curso de robótica, que é um plus, né? Mas não é esse caso. Sim. Agora, é estranho, porque você fala, poxa, são às vezes 3 meses, 4 meses, das pessoas não recebendo o salário. E o salário é fundamental para a sobrevivência da pessoa. Sagrado. As pessoas estão com o plano da Caixa de Pecúlio pagando, descontando do seu salário. E não estão sendo atendidos. E a prefeitura não repassa para a Santa Casa, por exemplo. A pessoa faz um empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal, é descontado do seu salário e a prefeitura não repassa para a Caixa Econômica Federal. Aí é muito grave. E a pessoa está indo para o Serasa, tá tomando... Você não paga o condomínio, você não paga seu aluguel, você pode ficar sem a sua casa, inclusive, na inadimplência, você pode ficar pagando multa de cartão de crédito, pagando multa da escola, o filho passando uma situação, por mais que tenha leis defendendo isso, e você passa numa situação que você a comida do dia a dia, 3, 4, 5 meses, não vai pagar o 13º, isso é dinheiro que a pessoa conta. Eu tenho um casal de amigos meus que os dois trabalham para a Prefeitura de São Vicente. Meu Deus. É uma coisa assustadora. Agora, não tenho dinheiro? Explica claramente. Olha, eu recebi com uma dívida de tanto. Vão demorar o meu mandato inteiro para colocar a casa em ordem. Que a prefeitura estima arrecadar durante o ano é de quase R$1 bilhão. E é o que a gente estava falando antes do programa começar. O dinheiro é relativamente carimbado. Você tem uma porcentagem que você vai pagar por um funcionário público. Até 54%, se não me engano, é o valor que você tem que pagar. Em função da lei de responsabilidade fiscal. É um dinheiro... Agora, você tem... Exceder disso, você vai ter uma série de outros problemas. É um dinheiro que você teria que pagar, já separado para você pagar. 25% para educação, 15% para a saúde. Tem uma série de dinheiro carimbado que você não tem como fugir disso. E o grande problema que o prefeito alega a inadimplência. Bom, inadimplência. Veja, as cidades da região, o IPTU, por exemplo, que é o que a gente reclama de inadimplência, é de 12%, 13%, 8%, 14%. É a média da região. De inadimplência. E que sempre vai haver. Mas em São Vicente é 58%. A inadimplência. Tem alguma coisa errada. Ou o órgão da prefeitura responsável juridicamente para cobrar isso de alguma forma um pouco mais forte não está agindo da forma adequada, ou alguma coisa muito estranha acontece no Reino de São Vicente. Que é uma coisa muito estranha. Esse número que você trouxe é assustador. Realmente. E assim, nós não podemos deixar mais da forma que está. Então, eu acho que o impeachment já chegou tarde, os vereadores deveriam ter já pressionado muito mais. E eles têm responsabilidade, né, João? Porque estão lá para fiscalizar e 3 anos passados... E eu gostaria que o Billy se defendesse na imprensa, porque ele faz aquela... Normalmente, com algumas televisões ou jornais, ele faz daquela respostinha padrão. Mas não explica, não faz declarações. Quando ele vinha aqui no debate, vamos fazer um debate. A porta está aberta aqui, prefeito Billy. Vamos debater e explicar. Se você está com um problema tão grave, se ele já não encontra mecanismos para solucionar, vamos supor que na melhor das boas-fé, da boa-fé, melhor da vontade dele, que tenha realmente vontade de melhorar a cidade, olha, vamos debater isso, falar, olha, está impagável, deve ter alguma solução melhor. E até para externar essa situação, quando você tem um problema, se você, olha, estou com um problema, não vou conseguir honrar, as pessoas podem até continuar cobrando, mas vão entender que você está dando uma satisfação, que você não é um mau pagador, você tem problemas, e aí você pede, de repente, até ajuda das pessoas, da população, da Câmara de Vereadores. Agora, o que não pode é se isolar e continuar insistindo no mesmo argumento, que é a crise. A crise está aí para todo mundo. Sim. Por que a crise de São Vicente ela é pior que a crise de Itanhaém, de Mongaguá, de Peruíbe, de qualquer outro lugar? Doutor Aldo Santos Pinto,
Qual a sua avaliação desse quadro muito ruim? A gente não gostaria de estar falando disso na televisão, a gente gostaria de estar falando de São Vicente, uma cidade que evolui, que cresce, que se moderniza, mas infelizmente a gente esbarra nessa situação. Até porque ela é uma cidade co-irmã, digamos assim, a nossa, né? Não existe uma barreira física, existe apenas uma divisão, uma linha, mas que na verdade elas se misturam em alguns momentos, Santos precisa de São Vicente e vice-versa. Eu vejo que é bom iniciar registrando que ninguém vai tirar o mérito do prefeito Billy de ter derrotado um grupo político que já estava no comando de São Vicente há pelo menos 16 anos. Nesses 3 anos de governo, eu vejo que o prefeito, apesar de demonstrar muita força de vontade em fazer algumas mudanças, ele não está conseguindo angariar um grupo com os mesmos objetivos. E sozinho não dá para se fazer muita coisa. Não estou aqui defendendo o prefeito, não o conheço pessoalmente, não sou advogado dele, nem tenho procuração para defendê-lo. Mas, primeiro, o mérito dele de ter derrotado um grupo político, ninguém vai tirar. Agora, o grande mérito dele, se não está conseguindo fazer as mudanças que ele imaginava que fosse fazer, seria fazer exatamente aquilo que o João Vilela disse no ponto em que ele fala de transparência. Olha, creio eu que ele deveria fazer. Não estou conseguindo fazer a mudança aqui por conta disso, disso e disso. Não estou conseguindo fazer a mudança nesse ponto por conta disso, disso e disso. Talvez dessa maneira, com muito mais clareza, ele consiga inclusive trazer a população para ele. Não para se reeleger, creio que o projeto de reeleição com esse quadro que está aí está bem difícil. Mas se nessa transparência colocada, pode ser que ele sensibilize a população, que lhe dê mais um voto de confiança para que ele faça as mudanças que ele disser que tem que ser feitas, indicando qual o caminho que ele tem que percorrer para conseguir essas mudanças. Acho que sem transparência ele não consegue apoio político, já não está tendo mesmo, ele não vai conseguir sequer o apoio da população. Quanto ao impeachment, eu não consigo dizer se ele chega tarde ou não chega no momento ideal, porque não sei qual é o pedido, quais são as acusações de denúncia de crime de responsabilidade que foram protocolizadas hoje. Então, não dá para saber se aquelas notícias que estão lá para que sejam apuradas são notícias antigas, são notícias políticas, enfim. Eu não consigo fazer hoje aqui sem ver uma análise política. Mas eu creio que a saída ter esse contato direto com a população, esclarecer com transparência, para que de alguma maneira sensibilize e traga o apoio popular. Não, sem dúvida. João Vilela. Sem dúvida nenhuma, é perfeito, a sua colocação está... Mas eu vejo mais, bom, ele conseguiu derrotar um grupo que estava há muitos anos. Ele pertencia a esse grupo, né? Ele também pertencia, ele é um dissidente. Exatamente. Desse mesmo grupo que está controlando há muito tempo. Que, aliás, diga-se de passagem, o Márcio França conseguiu um feito em São Vicente, no seu primeiro mandato especificamente. Também não tem nenhuma procuração para defender, muito menos para acusar. Ele conseguiu ter um feito que foi restabelecer, que também já está, naquela época quando o Márcio França pegou, eu lembro bem disso, eu morava em São Vicente na época, que foi do Luca, que era o antigo prefeito. Ele pegou com uma dívida também dos salários, já quando ele assumiu, e ele fez, a primeira coisa que ele fez foi a negociação com o servidor público. Uma situação bem semelhante, muito aliás, semelhante, ao que o prefeito muito semelhante, exatamente. Né? Pegou também com greve de lixeiros, com a cidade toda suja, acabada, aquele problema todo que nós sabemos. Com a intervenção na aviação. Eu posso te falar com o coração mesmo, e não só com a razão, com o raciocínio, por São Vicente. Porque assim, eu morei muitos anos em São Vicente. Eu nasci em Santos e quando saí do hospital fui para São Vicente direto. Meus pais moravam em São Vicente. E morei muitas e muitas décadas lá. Estudei no Colégio Municipal de São Vicente, Raquel de Castro, depois estudei na República de Portugal. E só vim estudar em Santos quando eu fui estudar na Escola Técnica do Aristóteles Ferreira. Então eu conheci bem São Vicente, meus pais moram em São Vicente, minha irmã mora em São Vicente, tenho muitos amigos e muitos empresários amigos meus que têm negócios em São Vicente. E isso cria, claro, um certo desgosto de você ver a cidade numa situação que está. Eu estou acostumado a andar por São Vicente em vários bairros da periferia de São Vicente, não só centro, não só Vila Valença, não só os bairros mais próximos à praia, mas também entrava lá por dentro de São Vicente, os bairros que precisam de mais ajuda ainda.
E é uma coisa assustadora hoje você enxergar a quantidade de lixo jogado, que o maior gasto do orçamento é lixo. Isso nas cidades em geral, São Vicente não foge à regra. Você tem vários problemas que são coisas incríveis, doutor Aldo. Eu vejo uma coisa que me assusta. Em plena temporada, agora na última temporada de verão, a CETESB, mais o IBAMA e os órgãos ambientais condenaram lá o lugar de transbordo do lixo, que era onde você levava o lixo para mandar, e aquilo já tinha virado um lixão naquele mesmo lugar, e lacraram o lugar, interditaram o lugar. E qual que foi a ideia da prefeitura? Isso que eu não consigo entender certas atitudes, certos fatos que acontecem que não dá para entender. Que você faz uma temporada de verão, uma cidade turística, que é só o maior ponto turístico é a praia, sem dúvida nenhuma. Você pega o lixo e joga no Itararé. Foi fazer transbordo lá na praia. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que assusta qualquer um. Só isso, em qualquer lugar do mundo, já deveria cair o prefeito, quem mandou fazer um absurdo desse. Inclusive a parte do meio ambiente não, também. Tudo, mas é tudo. Totalmente... Não tem o menor... Quem não deu tem essa ordem? Quem deu essa ordem tem que ser preso. Porque é algo assim completamente irracional. Agora, são detalhes como esse, do lixo, da sujeira, da dengue. O doutor Aldo colocou uma coisa perfeita. Nós estamos na mesma... Uma coisa puxa a outra. Nós estamos no mesmo lugar. Tem lugares, aliás, muitos santistas não sabem onde começa e onde termina Santos e São Vicente. Chega na Nossa Senhora de Fátima ali, que você continua como Antônio Emerick, você é uma rua só. Você chega ali embaixo, perto dos tambores, ali naquela região, a Vila São Jorge, tem Vila São Jorge de São Vicente, colada à Vila São Jorge de Santos. São ruas que se você atravessou a rua, você está em outra cidade. São cidades você não consegue, irmãs, literalmente. Literalmente, siamesas até, Sim. podemos dizer, não tão iguais, mas grudadas. Ocupamos a mesma ilha. E na parte da praia é a mesma coisa. Muita gente não sabe onde começa, onde termina. Aliás, não tem uma placa dizendo. Antes tinha o busto de Martim Afonso que arrancaram de lá. Não sei por que arrancaram Martim Afonso de lá também. Fazia-se que era a divisa. Ali. Aquela feira, ninguém sabe se a feira fica em Santos ou fica em São Vicente. Eu sei que fica em Santos, mas é uma outra polêmica. É uma outra polêmica. Acho que tem barraca que fica de um lado e outra fica do outro, de tão próximo que é. Mas é algo assustador. Porque não é possível não ter pessoas em Santos, em São Vicente capacitadas. Tem. Não é possível. O que há realmente é uma conjunção política de políticos profissionais, que eu falo que é aí que é um dos grandes problemas, no meu ponto de vista, no Brasil, porque eles criam uma dependência de fazer tudo para continuar no seu cargo e no seu poder. Vereadores há muitos anos, prefeitos e governadores, no Brasil inteiro, querem manter o poder a qualquer custo. Além das pessoas que orbitam em volta desse tipo de político, né? O assessor... Claro, que também quer manter. Você vê pessoas que estão há 20 anos com político e estão sempre lá, um emprego garantido, ou aonde o candidato se elegeu, ou numa prefeitura, quer dizer... esses também se valem do político profissional para... Claro, e um dia pode ser que eles também virem o político profissional. Muitas vezes orbitam em torno... E um dia vira, o próprio Tércio virou do Márcio França, o Tércio era um técnico, tal, que também esperava mais dele, sem dúvida nenhuma, também, pela experiência que ele tinha, por uma série de... A gente esperava muito mais do Tércio, a gente não viu esse resultado também. Não podemos dizer que o Tércio entregou uma cidade em ótimo estado e com as contas em ordem, de forma alguma. Infelizmente, muito pelo contrário. Agora, não dá para defender, eu não vejo como defender o Billy, sem dúvida nenhuma, dessa forma. Ou ele vem e fala, olha, eu não consigo, já tentei tudo que eu podia fazer, não consigo, mas não é bem essa a questão. Tem formas de você conseguir, da forma pública, você conseguir verba. Renegociação de contratos, renegociação de contratos, principal. Exato. Renegociação de aluguéis. Vir a público e mostrar que você que está fazendo. Que está fazendo. É o que o doutor Aldo colocou de forma perfeita. Tem que ver o quanto inchado está essa máquina. Porque realmente essa questão de aluguéis que a prefeitura paga, eu vi algumas coisas, que o pessoal me manda sempre algumas coisas de São Vicente, tenho bastante contato com o pessoal, de coisas no Diário Oficial, quer dizer, coisas que você está ali, ó, tá vendo, isso aqui quanto paga aqui de aluguel, você vai ver, isso não é do Billy, isso foi anterior, foi do Tércio.
Olha, tá vendo? Quando paga ali, mas é fulano, é cunhado do genro, do filho, do amigo, do parente. Às vezes pagava uma fortuna no aluguel de um lugar ali para uma creche, para alguma coisa, sem menor estrutura. Uma casinhola lá, pagava-se uma fortuna de aluguel. Isso está no Diário Oficial. Agora mesmo, passaram o Diário Oficial, desses dados de aluguéis de máquina, dá 4 milhões. Está no Diário Oficial, ninguém está inventando, tá lá no Diário Oficial. Uma crise evidente e interessante seria renegociar diversos contratos, né? Sim, claro, sejam claro. De locação de máquinas, de imóveis. Lixo, que é o maior contrato de todos. Enfim, seria um momento de negociar. De botar limpo a coisa. Sim, né? negociar. Como toda empresa privada faz e como todo pai de família faz, toda casa faz. Aliás, chega uma hora que você não consegue. A população veria aí que o prefeito está trabalhando, que o prefeito não está só reclamando, né? Sim, e essa reclamação, ela é muito inconsistente. Porque ele fala, olha, o São Vicente, a alegação que eu vi hoje dele, que ele falou hoje, a São Vicente não foi fundado dia 1º de janeiro de 2013. Isso é uma alegação esdrúxula, muito né? fraca, né, para qualquer coisa. Infeliz, eu diria. A gente sabe que tinham problemas anteriores, tinham, mas ele já foi eleito, retirando justamente o grupo que estava aí há muito tempo, para mudar isso. E ele deveria ter, no mínimo, uma coerência e falar, olha, eu fui eleito para mudar o que está aí. Eu já tenho experiência de várias décadas aqui na administração pública de São Vicente. Foi secretário, foi vereador, foi tudo lá em São Vicente. Até por isso que acho que recebeu o voto de confiança, literalmente, da população, de metade. A população, um pouco mais da metade. Na realidade, também não estava satisfeita com o grupo que estava antes. Essa é a grande questão. O primeiro governo do Márcio França, sem dúvida nenhuma, eu vi como uma forma, foi extremamente benéfico a São Vicente. Ele realmente, os dois mandatos do Márcio França. O segundo eu já senti um certo declínio, mas ainda assim a gente tem que entender os declínios pela própria estrutura. Para eleger o sucessor, né? Eleger o sucessor e o sucessor ainda assim conseguiu se reeleger, né? Mas já de uma forma extremamente precária. A coisa foi caindo. Mas a gente sabe que o Márcio França é uma pessoa extremamente popular em São Vicente. Dá a cara para bater. Sábado mesmo, encontrei com ele, estava num lugar que eu compro lá, feijoada e tal. É um bar que tem lá em São Vicente. Ele estava lá, com todo mundo, quer dizer, ele é vice-governador, ele é um cara que tem uma... Tava lá tomando... Isso é o que falta ao Billy, eu acho. O Billy não bota a cara para bater, então... Por mais ruim que esteja a situação, acho que o homem público, o gestor, ele tem que ir à rua, ele tem que conversar com as pessoas. Tem que vir num programa que nem o TV com Debate, ele tem medo do quê? Ele fala exatamente. Olha, eu tive Mas acho que, se me permite, a maré de azar para ele está tão grande, ele tentou fazer um churrasco um pouco tempo atrás, tentou reunir um grupo, tentou mostrar, tentou se aproximar. É verdade. Deu tudo errado, né? Pegaram a foto dele comendo carne, assando carne, o povo lá fora desempregado ou com salários atrasados. Quer dizer, ele até teve uma iniciativa e não deu certo, né? Mas até aí eu acho que faltou um pouco de bom senso e de orientação ao prefeito Billy. Você numa situação como essa, você não pode fazer um churrasco, né? Você não pode... Ele lembrou aí a época da Maria Antonieta na Revolução Francesa, né? O povo passando fome e o palácio de Versalhes abastecido de tudo e de comida, a história de bebida. do brioche, né? E aí... se eles não estão contentes com o que tem, eles que comam brioches. Eu acho que faltou um pouco de tato para o prefeito. Não fazer uma churrascada, mas sair à rua, andar, ir a uma feira livre. Vai apanhar um pouco, mas... Vai apanhar, mas eu acho que faz parte. Eu acho que o Billy não foi eleito. Se o Billy não tivesse a experiência que ele teve ao longo da vereança, a experiência como secretário, ele não teria sido eleito. Claro. Né? Então a população depositou uma confiança no prefeito e que ele, de alguma forma, virou as costas para a população. E eu tenho um dado para contar para vocês. Parece que ele não vai se candidatar à reeleição. Não vai? Não. Eu já ouvi falar de pessoas bem próximas a ele. Ele vai se candidatar, à esposa. A esposa dele é uma coisa meio Kirchner. É uma coisa assim um pouco mais... Mas aí falta o populismo, né? Falta o populismo. Para eleger a esposa a estilo Kirchner, falta o populismo, que lá é muito forte. Lá, sem dúvida. Mas o populismo se entende com os candidatos na rua, né? Interagindo com os eleitores. Não, ele não está conseguindo fazer isso. isso. Se for isso,
Se fosse no segundo mandato ele não consegue se reeleger, ele está indo bem, aí eu entendo colocar a esposa. Mas ele vai apanhar mais ainda, porque o argumento de quem estiver concorrendo com ele vai ser esse. Poxa, se você tem a possibilidade de se reeleger e não o faz, você coloca a sua esposa... Coerência... Sim. Senhores, eu tenho que fazer um rápido intervalo, TV Com Debate volta em instantes. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui. TV Com já está de volta, TV Com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos o advogado Aldo Santos Pinto e o nosso comentarista João Vilela. Senhores, agora nesse segundo bloco eu queria abordar uma situação que infelizmente nós vamos ter que falar mais uma vez, que é a insegurança, a violência, a falta de segurança na nossa região. Semana passada, de quinta para sexta, se não me falha a memória, um dentista foi covardemente assassinado em Praia Grande. Logo pela manhã, foi buscar uma colega em casa e foi abordado por 2 elementos, 2 ou 3, e acabou sendo covardemente assassinado.
Eu queria saber de vocês, eu já, como falei, eu tinha uma postura anterior que era contra a pena de morte, eu achava que o preso deveria trabalhar, deveria pagar a sua dívida com a sociedade, até poder ser reinserido na sociedade. Mas a falência do nosso sistema prisional, que não recupera ninguém, ao contrário, só piora. As nossas leis, que também não causam muito medo aos criminosos, e o ponto em que nós chegamos, que hoje nós vemos aí assassinatos por o sujeito não entregou o celular, o sujeito colocou a mão no bolso, o criminoso achou que ele ia reagir e aí a arma, aspas, escapou da mão dele e disparou. Famílias sendo covardemente destruídas, pais de família sendo mortos, filhos sendo mortos. Eu cheguei a uma conclusão que eu acho que o Brasil precisava rever a questão da pena de morte. A gente precisa dar uma resposta à altura para o crime, principalmente para o crime organizado, para saber que aqui do outro lado também existe pessoas e existem instituições que querem a melhoria do nosso país, e eu acho que a segurança é um alicerce fundamental para a gente viver bem. Eu queria saber a opinião de vocês, porque toda semana a gente noticia um caso bárbaro. É uma morte por celular, que o menino não entregou o celular, morreu, o sujeito estava indo trabalhar. E cai no esquecimento pelo Exatamente, crime, né? Porque na semana seguinte tem um crime muito mais bárbaro. A gente tem o estuprador aí que saiu da cadeia por ter cometido estupro e estuprou uma menina de 10 anos e uma adolescente de 17. Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Eu não sei se vocês têm essa mesma opinião que eu, mas eu queria saber de vocês a respeito dessa situação da segurança. Aldo, você, como advogado, comunga ou melhor dizendo, você comunga dessa aflição em função da insegurança? E qual que é a tua opinião em relação à pena de morte? Nós conversamos isso, creio que... Nós conversamos isso, na verdade, diariamente, mas no último programa o tema violência também foi abordado. Nós falamos em diversos momentos sobre escolas, um planejamento de educação nacional. E eu fui abordado por algumas pessoas, que eu fiquei feliz porque estão assistindo o programa, e com a minha presença, e que disseram o seguinte: olha, cuidado ao falar escola, porque na verdade a educação vem de pai e mãe. E algumas pessoas transferem a educação para a escola. Então eu vou continuar esse raciocínio. É que do jeito que está hoje, nós estamos vendo muitas famílias sem estrutura para dar educação para o seu filho. Então nós temos que educar, creio eu, ou que ensinar, criar cultura para que as próximas famílias que serão construídas tenham a estrutura suficiente para aí sim, a partir destas novas famílias, através de um novo modelo de educação a nível nacional, como eu defendo aqui, essas novas famílias tenham condições de preparar melhor a educação dos seus filhos. Eu também concordo que a educação não é na escola, a educação é em casa. Mas com as famílias que nós temos hoje, na sua grande maioria, não tem condições, não tem cultura suficiente, educação suficiente para educar o seu filho. Então, só para não deixar isso, que eu fui abordado por algumas pessoas que gostaram, parabenizaram, inclusive parabenizaram o João Vilela pelas suas considerações, mas disseram isso: olha, cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Esse caso de Praia Grande, ele contraria todas aquelas precauções que nós cansamos de ouvir, né? Evidentemente que não é bom esperar ninguém dentro do carro na rua, mas não era um final de semana, não era noite, era de manhã, no horário de ir ao trabalho, um bairro bom de Praia Grande, o Canto do Forte, um bairro excelente. Eu conheço pessoas que moram lá, amigos que moram lá, e a pessoa que estava lá, o rapaz, o jovem dentista que foi brutalmente assassinado, ele não estava dando mole a ponto de esperar alguém de bicicleta chegando perto dele, algum motoqueiro encapuçado. Não, foi um automóvel de luxo que parou perto dele, e que 2 ou 3 pessoas que estavam dentro que acabaram acolhendo aquela oportunidade como uma oportunidade de realizar o seu trabalho matinal, que era o furto. E para mim, essa questão de o bandido está lá, eu pensei que ele fosse reagir, isso aí desculpa, essa tese é manjada, quem está lá com a arma para assaltar já está pro que der e vier, e qualquer situação diferente eles
eles atiram mesmo, eles não têm, é o que se fala como cidadão do dedo mole, né? Eles atiram mesmo, não querem saber, e depois, com aquela cara de coitado, dão aquela defesa de que pensavam que teria algum tipo de ataque contra ele, um ataque contra ele, o que é um absurdo, né? Então, esse assunto ele fica patinando aqui, né? Parece aquele cachorro na rua correndo atrás do próprio rabinho. Ele fica rodando, e nós já sabemos, até comentamos aqui, que nesse momento, não é só sensação, é insegurança mesmo, apesar dos esforços de todos os policiais que nós já reconhecemos aqui. Eu acho que de imediato, falei até aqui no último programa, de imediato nós temos que ter um aumento, sim, do ostensivo, da polícia ostensiva na rua. Evidentemente que não dá para ser onipresente, estar às 8 horas da manhã no Canto do Forte, na Praia Grande, enfim, não dá para se estar em todos os lugares. Mas o começo eu acho que seria esse. E a pena de morte? Eu sou contra. Eu acho que nós não estamos maduros ainda para ter um julgamento tão correto, tão tranquilo a ponto de algum juiz falar, olha, esse pode sim, é um caso de pena de morte. Eu, na época que eu militava na área penal, eu li diversos artigos americanos, porque lá eles estão muito avançados nessa questão da pena de morte, e a quantidade de erros é gritante. A quantidade de erros de pessoas que são literalmente no último gungo salvas da pena de morte, porque uma nova prova surgiu, um novo indício, uma situação diferente surgiu, acontece muito, e outros tantos que já foram sentenciados e mortos de maneira equivocada. Então eu acho que nós ainda não estamos preparados, não que a ideia não seja uma ideia a se pensar, hoje ela é proibida pela Constituição, mas eu creio que nós não estamos preparados para implementar um tipo de julgamento imparcial, com justiça, a ponto de levar uma pessoa a ter a sua morte decretada. Porque a pena de morte já existe, as pessoas estão morrendo, né? Os criminosos estão matando. Aí, em cima do que você falou, é necessário também uma robustez muito grande na produção das provas, até para se configurar a culpabilidade daquele suspeito, daquele acusado. Agora, e nos casos em que o cidadão é contumaz no mesmo crime, doutor Aldo? Um Champinha da vida, uma Suzane von Richthofen, que a gente conhece e que não há como termos outra saída senão a da culpa, porque as provas foram muito robustas. Enfim, no caso da Suzane, com o auxílio dos irmãos Cravinhos. No caso do Champinha, também com a ajuda de outros comparsas. Nesse tipo de situação, você também é contra? Também. Eu acho que, do modo como nós temos o nosso sistema prisional, ele já demonstrou que é falido, né? Uhum. E não são as pessoas que estão cuidando, mas o sistema ele é falido e não funciona. Eu acho que esse assunto ele daria aqui uns 300 programas para a gente ficar discutindo, e cada programa teria um assunto. Por exemplo, será que não seria a hora de já privatizar as penitenciárias? Por que o Estado tem que ficar bancando custos assim altíssimos, com tanta gente passando fome, precisando de educação e saúde? Né? Será que limitarem até 30 anos a prisão de alguém já não teria que ser revisto? Será que a progressão do regime não é um convite à pessoa cometer um crime, seja ele qual for, sabendo que ela cumprindo um sexto da pena, dependendo da situação, ela já ganha a progressão do regime, já responde em liberdade o restante? Ou enfim, eu acho que as leis, antes de se pensar na pena de morte, eu acho que as leis do processo penal, as leis do cumprimento da pena deveriam ser reavaliadas. E aí eu disse, nós teríamos diversos pontos a abordar. A progressão do regime, as penitências, será que não poderiam ser privatizadas? Enfim, eu acho que nós temos aí penitenciárias, nós temos aí alguns assuntos técnicos, até maçantes para serem abordados antes de simplesmente falar que a pena de morte ela poderia resolver a questão da violência. Até em cima do que você falou, já vou passar a palavra para o João Vilela, a questão não tem mais lugar nas cadeias para as pessoas. Em função disso se deu mais um tapa na cara da sociedade, que é a questão do crime de menor poder ofensivo. Potencial ofensivo. Você concorda com isso? Que aquele crime de menor potencial, um furto, em vez do sujeito cumprir, ele é liberado, ele cumpre uma... Transação penal, com menos de 2 anos, transação penal. Que é um acordo, né?
Então, do meu Você ponto está de vista- acordo com esse acordo? Não, não, de forma alguma, mas eu vejo de uma forma um pouco diferente a questão. Eu separo por grupos. Eu vejo um grupo que é um grupo patrimonial. São pessoas, como o Dr. Aldo colocou, que acordam de manhã e foram fazer o seu trabalho, que é assaltar, que é matar, que é cometer o latrocínio, que é cometer um furto. São questões patrimoniais. Eu vejo esse um grupo. E eu tenho um outro grupo que eu enxergo, que são os crimes passionais, que ocorrem no mundo inteiro. Por melhor que seja a educação, por melhor que seja a punição, por melhor que seja o sistema, eles vão ocorrer. Naquele caso do médico que jogou a namorada agora do prédio, lá que está na discussão no Sul. Casos assim, que a pessoa chega e encontra, sabe, do amante, que a mulher tem um amante, ou o marido tem um amante, vai lá e mata por uma questão. São pessoas que trabalham o dia todo, são seus vizinhos, são seus colegas, moram no seu prédio, mas num dia ou por uma questão qualquer, cometem um crime. Outro grupo que eu coloco já é um grupo meio menor, então é um grupo grande, bem grande, um grupo médio para pequeno, que é proporcional aos outros lugares do mundo, e um outro grupo que também é proporcional, que são pessoas que têm algum problema, talvez mental, de uma certa forma, um problema, alguma coisa mais psicológica, eu não sabia avaliar exatamente o que seria, que é o cara, por exemplo, comete um estupro. É um cara que tem algum problema muito sério, eu sei que pela lei não vão enxergar dessa forma, mas é uma pessoa que tem algum distúrbio. E ele não tem medo da morte, porque ele sabe que se ele for pego, um estuprador, se for pego, ele vai ter a pena de morte muito mais grave dentro do presídio, que o presidiário não aceita esse cara. Ele vai sofrer tortura, ele vai sofrer uma série de coisas, e mesmo assim, ele tem essa vontade de cometer o estupro normalmente. Então, esse é um outro grupo, que é mais complicado ainda. Esse terceiro é o mais complicado. Aí aquele segundo, uma média complexidade, que no mundo inteiro vai ter o crime passional. Agora, esse primeiro, que é o que a gente sempre discute. A gente discute sempre esse primeiro grupo, do latrocínio, do furto, do sequestro, do roubo. Crime pelo crime, do crime, né? O crime banalizado. profissional. Né? E aí você vai encontrar a pequena empresa do crime, que é o cara que vai assaltar no semáforo, que é o cara que vai assaltar o pobre. Ele é tão ruim no negócio, ele vai assaltar porque ele está drogado, porque ele precisa de dinheiro, porque ele comete isso mesmo, por mil questões sociais, não sociais, aí todo tipo de questão. E tem o cara médio, que é o médio empresário do crime, que às vezes também é um cara que você não diz que o cara é tão ruim assim. E tem o grande empresário do crime, que tem conexões internacionais. Que tem conexão com políticos, com poder. Com banco, com tudo. É um cara que conhece muito bem o sistema, que tem 20 mil advogados à sua disposição, que tem jatinho, que tem... Então é o grande do crime. Todos eles, você consegue punir com a punição nesse grupo patrimonial. Se você transformar esse sistema que hoje vale a pena... Hoje a pena, literalmente, a palavra valer a pena... Está valendo. Está pronto para esse tipo de crime. Por que você acabou de colocar? Até transação penal, crimes até 2 anos, que é a maioria dos crimes de furto, de um monte de coisa aí, é transação penal. Puxa vida, o cara vai chegar... Ele nem aparece como réu na realidade. Ele não vai perder a primariedade dele. Ele continua ali fazendo um trabalho dele que é retirando a coisa alheia. Móvel. E outra, pra ser prático. No Brasil também você tem o direito de matar uma pessoa. Porque parece uma sugestão no Código Penal, né? Não está escrito assim, proibido matar alguém. Está assim, matar alguém de 6 a 12 anos. Tudo bem. Você fala assim, eu não gosto de fulano, eu vou matar fulano. Mas se você não for pego em flagrante... Eu sei a questão da ponto, mas... Nesse ponto aí dos crimes dolosos contra a vida, a nossa Constituição ela colocou ele de uma maneira diferenciada. Sim. Para o júri. Não são julgamentos que ocorrem com um juiz singular, simplesmente. Ele tem lá o plenário de um júri de pessoas sorteadas pela população, entre as pessoas da população que irão julgar. E sabe por que acontece isso? Porque a pessoa pode, evidentemente, ter a sua criação, receber informações do seu meio e falar que nunca irá roubar, Exato. que nunca irá furtar, nunca irá cometer nenhum tipo de deslize, mas ela nunca pode dizer que nunca irá matar. Sem dúvida. Imagine a cena, Guto, você, não vou dizer você, mas até para dar exemplo é ruim, né? Mas uma pessoa chega em casa e encontra alguém estuprando a sua esposa, ou encontra alguém fazendo um mal enorme a um filho menor, um filho menor,
o ser humano ele é dotado de uma situação tão emocional, mas tão louca, primitiva tão primitiva, que ele muitas vezes não pode, não, primeiro eu tenho que pedir para o cidadão, por favor, pare de fazer isso. Não tem condições. Algumas situações, elas saem do controle. Então, por isso que o crime de homicídio ele tem esse tratamento diferenciado. Para a sociedade entender, mesmo que seja contra a lei, né? E é para ser julgado pelos seus pares, para que aquela pessoa que irá julgar o seu semelhante entenda o que ela faria. Ela tem que julgar da seguinte maneira: o que ela faria se ela estivesse naquela situação que levou aquele cidadão a cometer aquele homicídio. Então, essa é uma situação realmente diferenciada daquilo que nós estamos vivenciando. A sensação de violência nossa, ela é outra. Ela é no patrimonial, ela é no dia a dia, ela é... Tudo bem que atinge a vida no latrocínio, por exemplo, que não é um crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio. Que é uma situação até equivocada. Que pode resultar também no homicídio. Sim, não, mas o latrocínio é a morte, o roubo seguido de morte. Você roubou para retirar, subtrair um valor. Mas você acabou matando a pessoa. Esse crime não é contra a vida. É um crime contra o patrimônio. E não vai para júri. E também nas estatísticas não consta como homicídio. Aliás, os homicídios são baixos. É nível de primeiro mundo. Homicídio por homicídio. Quando entra latrocínio no meio, é que a coisa dispara. Por isso eu estou falando, o problema, do meu ponto de vista, e eu acredito que a grande maioria das pessoas concordem com isso, é no crime patrimonial. E aí do grande, você vê, o Marinho lá da CBF está preso nos Estados Unidos. Ele vai pagar a tornozeleira eletrônica dele, vai pagar uma fortuna, vai ficar... Ele vai pensar 3 vezes antes de fazer alguma coisa. Porque lá patrimônio dói. Então, lá dói. Aqui você já viu 1000 coisas, 1000 crimes cometidos por pessoas famosas, que têm seu cargo alto, inclusive, e está tudo mais ou menos bem. Você pega o Fernandinho Beiramar, que cometeu muitos crimes, sem dúvida nenhuma, mas é claro que tem cara muito acima dele. Sim, e ele trabalha associado ao garantido. Claro, ele é um grande do crime, mas ele tem um pessoal bem acima dele. Tem um grande engravatado. Tem um grande engravatado, sem dúvida, acima dele. E assim você vai encontrar. Infelizmente, a contaminação é muito grande em todas as áreas. Da polícia, da política, do empresariado. Não vamos tirar ninguém de fora. Do judiciário. Do legislativo. Do legislativo, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu vejo assim, se você colocar que o crime patrimonial não vale mais a pena, porque a pena dele é 0 praticamente, o cara que furta, se ele vai ter transação penal, que é prestar um serviço à sociedade ou uma cesta básica ou coisa parecida, e não vai ter nenhum dia de pena mesmo, ou seja, reclusão retirada da liberdade, que é o nosso bem mais... Depois da vida, o que a gente tem mais importante? A liberdade. Nada é mais importante depois da vida do que a nossa liberdade. Então, que o cara ficasse pouco tempo na cadeia, como acontece nos países que acharam essa solução, com crimes pequenos, mas que deu uma proporcionalidade. O cara pichou o muro, por exemplo. Ele é um crime que muita gente comete por aí, é uma contravenção penal, na realidade, que é tão pequeno o potencial ofensivo dele. Lixo, queimou lixo, mas você começa a ter, olha, vai ficar 24 horas preso. Urinou na rua. Urinou na rua. Daí tem que tomar um cuidado, porque tem muita pessoa idosa que tem problema de urinar também. Temos que separar uma coisa da outra. Tem Aliás, muita gente... o aroma de urina nas nossas ruas está cada vez maior. Né? Mas tem pessoas que precisam realmente ter uma necessidade, e aí não é uma questão de estado de necessidade, né? É uma excludente de licitude, no caso. Mas pessoas que depredaram patrimônio público, quebraram um orelhão, estragaram uma estátua, picharam uma estátua, esse cara ficar, sei lá, 3 dias numa cela... Uma cela coerente, não vai colocar o cara junto com o... Mas ele perdeu a liberdade. A questão é perder a liberdade. Ele perdeu a liberdade, não é a vida nem a dignidade dele também. Não é isso, é o que a gente quer. Ele vai pensar, poxa vida, fui pego lá, estava estragando um monumento aqui da cidade. Primeiro ele tem que consertar o que ele fez. Sente a responsabilidade civil que isso tem realmente. E depois... A responsabilidade civil tem também essa questão. O próprio juiz penal hoje pode dar. Mas eu acho que nós estamos falando mais ou menos a mesma coisa, falta só alinharmos. Né? Exatamente. Porque quando a gente dá muito enfoque para a pena e deixamos de lado a questão da educação, parece que nós só queremos a pena. É a punição, né? A punição, a causa. Aumentar a carga. É o corretivo, aumentar a carga da pena, aumentar, enfim. Isso é uma das propostas, mas se ela vier sozinha, sem educação...
Nós vamos continuar aumentando cada vez mais as punições, porque sem a educação, sem a base, nós não vamos conseguir equacionar isso tão cedo. Demora, sabemos que demora, mas essa parte, para andar junta, ela tem que começar. Tanto a punição ser revista, Junta, né? Tanto a punição ser revista, como o início da educação para formar novas famílias mais preparadas para educar os seus. Se nós não conseguimos alinhar isso, Guto, eu não sei o que será, porque nós não estamos vendo quando que irá melhorar. Mas eu vejo, doutor Aldo, certos lugares são propícios para cometer o crime. Desde pequeno você aprende a cometer o crime. Essa que é a grande questão, que você não se pune. Não pune o menor, não se pune ninguém. E hoje nós o cara temos a questão do começa... menor, né? Não, tem a questão do menor também, que é gravíssima. Que eu não sei como, fazendo aqui a informação, Danilo Facina, 36 anos, foi o dentista que foi assassinado. Eu não sei como ainda não surgiu um menor no meio, deve ter, assumindo a autoria do disparo. Vai ter, se não tem, vai ter. Se não tem, vai ter. Essa equação fica fácil. Entrar sempre um menor de 18 anos que assume, entre aspas, a culpa. Ele ainda vai ficar bem no meio do crime, né? Porque ele está assumindo a culpa do maior de idade, que vai poder continuar na rua, cometendo crime, matando pessoas. E aí não acontece nada, mas ele vai ficar no máximo 3 anos. Essa questão que o doutor Aldo colocou é de forma perfeita. A educação não dá para andar desacompanhada. Concordo, tem que andar junto. Mas você tem que, às vezes, pensar como está hoje a falta de estrutura da família, que o doutor Aldo colocou perfeitamente. Falta estrutura nas famílias. Na de baixa renda, na de média renda e na de alta renda. A de alta renda acho que vai conseguir solucionar os problemas com uma babá, com uma terceirizando o filho. Na realidade é essa. Isso acontece em muitas famílias. Acontece na classe média também muito isso. Perdendo muitos filhos para o tráfico de drogas, cometendo pequenos furtos em casa mesmo, que não seria nem considerado furto, mas ele desviando dinheiro da casa, dos pais para comprar droga, e aí sim começa, e o pai descobre, começa a restringir, ele começa a fazer algumas coisas mais erradas, e a coisa... Tem vários casos de bandidos famosos hoje no Brasil que saíram da classe média. E classe média. Não, dá o mesmo problema. É meu vizinho, mas é o mesmo problema. É meu sobrinho, mas é o mesmo problema. E você daí na classe baixa, que é mais complicado ainda, que às vezes ele está refém de bandidos que são aqueles mais, eu diria, mais de obra. São os braçais. Aquele cara que você vê nas favelas com a arma em punho, que ele conseguiu ter um poder ali. Soldado. O soldado do crime, ele não tinha valor nenhum. Quando ele passa a ter uma arma na mão, ele tem respeito de todo mundo. É o que acontece hoje com o menor que pede dinheiro no sinal. Ele tá ali, a pessoa tem pena, uma criança ali, sem sapato, na chuva. Quantas vezes eu vejo todos os dias isso? Ali no Canal 3, com a Calião Carvalhal, na Azevedo Sodré. Eu dou o nome das ruas, quem quiser, todo mundo sabe. Tá a criança ali, um dia de chuva, jogando um limãozinho pra cima, fazendo malabares ali com o outro. Aí a pessoa fica com pena, abaixa a janela, vê aquela criança, aquela cara sofrida e dá um dinheirinho. Com o melhor das intenções. Melhor das intenções. Aquela criança cresce, e cresce rápido. Ele fica maior. Aí o cara vê aquele cara chegando, já fecha a janela e já dá um impacto. Quando dá esse impacto, aquela ex-criança, hoje adolescente grandão, vai se sentir rejeitado. E aí ele descobre que com uma arma, ele vai ter mais efeito que com o limãozinho. Ele vai reduzir o poder de rejeição? Exatamente. Vai ter respeito. Com aquela arma dá um respeito muito grande. Bate no vidro e o cara passa tudo e mais um pouco. Educadamente, bate no vidro com a coronha do revólver. Só passa e ponto. Gente, é a total falência de um Estado. Que o Estado nada mais é que nós colocamos as leis para nos proteger, nós perdemos alguns direitos. Na realidade é isso, né? Aquela questão toda, nós perdemos alguns direitos. Nós perdemos o direito, por dessa exemplo, liberdade de ir e vir. Total. Não, essa liberdade total. Não, mas você vai à praia, você corre o risco de ter um arrastão na praia. O Estado real e adequado, nós perdemos alguns direitos de não fazer certas coisas sem ter uma punição. Esse que é o Estado de Direito. Nós temos deveres. E esses deveres é que eu acho que estão sendo cerceados de alguma forma. Para você não poder fazer... Todo mundo sabe que descendo a serra pela Anchieta, em tal quilômetro, vai ter problema. Na Imigrante, se parar o trânsito, estão colocando agora telas, colocando... Aquele negócio que não serve para nada, porque você não...
É porque não tem comboio na subida. Eu sei porque não tem comboio. Não é por causa da neblina, não é porque não tem pedágio. É que ninguém pode falar. Não tem comboio na subida da Imigrantes. Porque se parar o carro ali, todo mundo vai se assaltar toda vez. É isso só. A resposta é essa. E não há policial rodoviário que vai ter coragem com seu pouco calibre 38 lá, sozinho, para enfrentar esse mundo de gente. Então, se não tiver uma punição real, o professor não vai subir, não vai até a comunidade, ele não vai. Ele tem medo hoje de ir na escola particular, ele tem medo de dar aula, porque você vai encontrar crianças, adolescentes, enfrentando com violência o professor. Aconteceu no Santa Cecília, ele bateu, eu fazia faculdade lá, no colegial, o cara bateu no professor. Com violência. Mas bateu, não é bateu, né? Bateu feio. Não pensa que a molecada é pequena, é grande. É difícil. Mas não podemos falar só de comunidade achando que... Não, é o contrário. Tem gente boa e gente ruim em todos os setores. A classe alta que também se utiliza de droga, também se utiliza dos aviões que vão levar droga a domicílio, também contribui da sua maneira. É que o outro é o operário dele, né? Exato, mas também contribui, claro, né? Que contribui. Então esse assunto ele é bem... É uma roda, né? Ele não tem uma vertente só. Ele sempre vai ter correlação com outros assuntos. Queria agradecer demais, nós já temos ainda alguns segundos, mas eu queria agradecer demais. João Vilela, muito obrigado. Obrigado. Aldo Santos Pinto, muito obrigado. Agradeço e já estou ansioso aguardando, porque conversamos de uma maneira tão tranquila, agradável, bacana, e espero que todo mundo aí tenha gostado também, e eu fico no aguardo do próximo convite. Com certeza virá. Eu não posso encerrar o programa sem antes dizer que amanhã o Santuário do Valongo vai receber a relíquia de São Francisco de Assis, que vai chegar lá na igreja por volta de 15 horas. Vai ter uma grande programação. Ao longo da semana a gente vai falar mais a respeito disso. Um abraço para o Fernando Gregório, lá da Diocese. Muito obrigado, telespectador amigo. Nós ficamos por aqui. O TV Com Debate volta amanhã ao vivo. Até lá, um abraço e juízo.